que aconteceu no dia 8 de março de 2009, você lembra? Quais foram os outros gols marcantes da sua carreira aí que você lembra, que você curte? Qual foi o comentarista mais legal, mais brincalhão, mais chato com que você já trabalhou? Além de futebol, o que mais você gosta de narrar? Quais são as transmissões que você gostaria de ter feito, mas não teve oportunidade? Teve alguma coisa que você já narrou, mas não gostaria de ter feito? Você tem liberdade para trabalhar no Sport TV na Globo? Narrar um jogo sem gol é igual a transar e não gozar? Antes de continuar a minha entrevista com o Milton Leite, eu tenho um recado muito importante. Inscreva-se no canal agora e ative o sino para ficar sabendo das outras partes dessa entrevista e dos novos convidados do programa. Isso é rápido, prático e você não paga nada por isso. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer para vocês. Eu conto com vocês, hein? O que aconteceu no dia 8 de março de 2009, você lembra? 8 de março de 2009. Durante o jogo Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. É o famoso gol do Ronaldo, não? Lá em Presidente Prudente, eu não lembrava a data. Mas já que você lembrou, 2009 é o ano do Ronaldo no Corinthians, né? Foi o ano em que eu narrei o gol do... Foi o primeiro gol do Ronaldo com a camisa do Corinthians, né? Quando ele volta ao Brasil. O Corinthians tinha feito um jogo no meio de semana anterior em Itumbiara, interior de Goiás, pela Copa do Brasil. O jogo foi 0-0, o Ronaldo entrou no segundo tempo, fez a estreia dele, porque ele não tinha jogado no Corinthians ainda. E no domingo seguinte o jogo era do Campeonato Paulista, o Corinthians jogava com o Palmeiras, o jogo foi em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e foi quando o Ronaldo fez, e aí ele começou a partida jogando, né? Ele fez o primeiro gol dele já nos acréscimos, um empate com o Palmeiras de 1-1, né? Essa foi uma das narrações mais marcantes suas, não? Eu considero que porque foi uma narração para a qual eu me preparei, né? Porque a gente costuma dizer o seguinte, Bonfá, o narrador ele é um improvisador, né? Por quê? Porque a história está acontecendo ali na frente dele, não tem como você ensaiar um jogo de futebol antes dele acontecer. Claro. Então você está improvisando o tempo todo, né? Agora, com relação a algumas situações, eu tenho preparado algumas coisas antes do jogo. Então, por exemplo, eu sabia que a chance de eu transmitir o primeiro gol do Ronaldo com a camisa do Corinthians, ser eu no jogo, era muito grande. Por quê? Porque eu sou um narrador basicamente sediado em São Paulo, então os principais jogos dos times de São Paulo sou eu que costumo narrar, então era uma chance muito grande ele jogando no Corinthians. Então eu tinha preparado uma frase especial para o caso de sair o gol dele, né? E assim, eu não imaginava que seria uma situação tão especial como foi aquela. Por quê? Foi num clássico, contra o maior rival do Corinthians, que é o Palmeiras. O Corinthians perdendo o jogo até o finalzinho. O gol sai nos acréscimos, um gol de cabeça, que é um gol raro na carreira do Ronaldo. E ele ainda vai para o alambrado, se dependura no alambrado, o alambrado cai. Enfim, então tudo foi muito interessante naquele jogo. O estádio estava lotado, né, porque era um domingo bonito lá em Presidente Prudente. Então tudo funcionou, inclusive a frase que eu tinha construído já há algumas semanas, eu estava com ela escrita, para quando saísse o gol dele. Então tudo casou muito bem. Eu acho que a minha narração do gol é muito interessante, porque é uma cobrança de escanteio, ele sobe, eu grito o nome dele. Eu tinha preparado a frase, né? Senhoras e senhores, o fenômeno voltou, que era a volta dele ao futebol brasileiro. E ele é, na minha opinião, um dos maiores jogadores da história do nosso futebol, né? É um dos brasileiros mais importantes da história do futebol como jogador. Então, era um momento importante. E saiu tudo muito bom. A narração do gol saiu perfeita, a frase encaixou direitinho, eu só grito gol depois que eu falo essa frase, e aí ele vai para o alambrado, e aí o alambrado cai, enfim. Era um clássico, então tudo casou muito bem, né? Então é uma das narrações, das muitas que eu já fiz na vida aí, que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma. E tem uma historinha sobre ela muito interessante, né? Algum tempo depois, Manda. Eu trabalhava, acho que em 6 meses, 1 ano depois desse gol, eu estou um dia no shopping com a minha mulher, eu estava num raro sábado, um raro domingo de folga, eu tinha ido almoçar com a minha mulher num shopping, a gente morava muito perto de um shopping aqui em São Paulo. E depois que a gente almoçou, a gente saiu e tal, vamos tomar um sorvete ali, vamos tomar um sorvete. Era uma praça grande assim no shopping, a gente pegou o sorvete, sentou num banquinho nós dois lá para tomar um sorvete, estamos ali batendo papo, eu vejo que lá do outro lado da praça de alimentação, levanta uma senhora e vem vindo na minha direção com o celular na mão, né? Ela olha para mim e falou: escute só qual é o toque do meu celular. E apertou. O toque de ligação do celular dela era a minha narração do gol do Ronaldo. Ou seja, ela era corintiana doente e tal. Uau. E ela gravou aquele gol e botou como toque do celular dela. Né?
Então é esse tipo de coisa, né? Esse tipo de legal. reação das pessoas que faz você ter certeza de que você está fazendo bem feito o seu trabalho, de alguma forma você está atingindo Que legal. as pessoas, né? O coração das pessoas, porque a função de narrador é muito você provocar emoção nas pessoas, né? Assistindo aos jogos. E pelo menos aquela pessoa ali eu tinha marcado, né? Você lembra exatamente a cena? Assim, você tem lá na memória, assim, a cena do gol, tudo? Lembro direitinho. Quer narrar? É um gol que eu geralmente lembro dele, é um gol que normalmente a televisão está mostrando quando fala do Ronaldo, né? Você consegue narrar sem ver? Eu não vou lembrar exatamente quem bateu o escanteio, mas eu lembro direitinho do lance, né? Uma bola que ela é um cruzamento da direita, então eu devo ter narrado assim. Bonfá batendo o escanteio pela direita, vem a bola na área, Ronaldo! Senhoras e senhores, o fenômeno voltou! Gol! E aí no final eu ainda digo assim, e como é bom dizer Ronaldo, né? Porque para mim era primorou, era assim, uma satisfação imensa para quem faz isso que eu faço, você narrar os grandes jogadores, os grandes craques. Eu já tinha narrado gols do Ronaldo quando ele jogava na Europa, porque na época da ESPN a gente transmitia campeonato italiano, então eu me lembro, por exemplo, que eu transmiti o jogo em que o Ronaldo teve a segunda contusão dele do joelho. Ele ficou um tempão parado na primeira contusão, ele jogava na Inter de Milão. Ele ficou um tempão parado e o jogo que ele voltou, que ele ia retomar a carreira dele um ano e tanto depois, eu estava transmitindo. Acho que trabalhávamos juntos na ESPN Brasil. Estávamos lá os dois, exatamente. Então eu transmiti o jogo em que ele se contunde de novo, em que ele rompe de novo, foi o ligamento da patela, né, do joelho. Eu estava transmitindo aquele jogo na ESPN e também é um jogo que eu tenho muito claro, assim, o momento do lance da contusão, como é que ele se machucou e como a gente ficou, porque ele entrou, né, ele estava no banco, ele entrou no segundo tempo, pouco tempo depois ele se machuca, e quando ele sai, né, que ele bota a mão no joelho, a nossa transmissão, mas ela deu uma queda, sabe quando você não tem mais mão, você quer levantar e ir embora, né, porque ninguém aguentava, mas nós tínhamos que transmitir o final do jogo ainda. Então eu me lembro que eu tinha transmitido o jogo dele, alguns jogos dele na Europa, eu tinha transmitido o jogo dele na Copa de 98, que a gente transmitiu também lá na ESPN Brasil. Então eu tinha tido chances, né, de ter transmitido os jogos do Ronaldo. Mas aqui no Brasil, com torcida brasileira, com o público brasileiro assistindo a gente, com ele vestindo a camisa de um time brasileiro de novo, tinha sido a primeira vez, né? Estava sendo a primeira vez. Então foi uma coisa marcante na minha carreira, porque eu acho que eu escolhi bem o jeito de fazer e ficou legal e a reprodução ficou bacana. Quais foram os outros gols marcantes da sua carreira aí que você lembra? Você curte? Além desse. Olha, sabe, Monfá, que tem muitas narrações até mais marcantes que eu acho que não são nem de futebol, né? Tem algumas narrações de outros esportes. Por exemplo, a medalha de ouro do César Cielo em 2008 na Olimpíada, que é a única medalha de ouro da natação brasileira, é uma das que eu mais gosto. Acho que talvez até ganhando um pouquinho dessa do Ronaldo. Porque ela também ficou muito boa, modéstia à parte, ela ficou muito boa e por ser também um momento histórico, né? É o primeiro brasileiro ganhando uma medalha de ouro na natação. Eu tenho uma narração da Olimpíada de 2000 na Austrália, que foi a minha primeira Olimpíada, em loco, né? A Cat Freeman, que era uma aborígene australiana, que era uma corredora de 400 metros e tal, quando ela ganha a prova, o estádio tinha 105 mil pessoas e ele ficou em absoluto silêncio quando a prova começa. E eu também tinha me preparado porque eu sabia que ela era a favorita da prova. Então também é uma narração que eu gosto muito. De arrepiar, né? É espetacular. Tem algumas provas, por exemplo, de atletismo. Eu fiz o Bolt, acho que em 2 Olimpíadas, que também acho que as narrações ficaram muito boas, porque eu também tinha preparado coisas para falar quando ele tivesse para ganhar a medalha de ouro. Eu narrei a prova em que o Michael Phelps ganhou a medalha de ouro, em que ele se transforma o maior medalhista da história da Olimpíada, né? Eu estava lá transmitindo. Então tem muitas narrações assim que são não só boas do meu ponto de vista, tecnicamente falando, mas elas são históricas, né? Porque elas foram momentos históricos que eu tive a chance de, como jornalista, acompanhar, né? E acho que esse é o grande prêmio que eu levo da minha carreira, é ter sido testemunha da história em muitos momentos importantes, como jornalista, e ter tido a chance de levar essa emoção para outras pessoas que estavam me vendo pela televisão, né? Milton, às vezes eu torço pro meu time errar só para você falar, meu Deus! Que sabia? beleza! Tem gente que gosta. É verdade, é verdade. Eu adoro ver você narrando. É bom, eu acho que eu tenho se eu tenho alguma virtude... Ver e ouvir, né? Se eu tenho uma virtude é conseguir envolver as pessoas nas minhas brincadeiras, no meu jeito leve de fazer, né? Porque eu acho que assim, eu penso o seguinte, o futebol para as pessoas tem que ser diversão, para quem assiste futebol, para quem está ali. Então eu tenho que fazer as pessoas se divertirem um pouco, né? Eu acho que é uma das minhas missões.
Quais são os outros bordões que você gosta, você usa, né? Tem alguns, né? Tem o Que Beleza, tem o Meu Deus, tem um que é mais recente e que talvez seja um dos que faz mais sucesso com as pessoas, né? Que é aquela bola que o cara entra sozinho para fazer o gol com o goleiro, erra, manda na arquibancada, eu digo, né? Ele pensou, agora eu se consagro! E chutou a bola na arquibancada. É óbvio que tem um erro grave de português aí, mas é uma brincadeira, né? Então acaba valendo e as pessoas se divertem. Milton, qual foi o comentarista mais legal, mais brincalhão, mais chato com que você já trabalhou? Olha, Bonfá, eu tenho a felicidade, né, de ter tido como companheiro em transmissão gente muito boa, né? Por exemplo, na ESPN mesmo, eu fui o primeiro cara que trabalhou com o Casagrande como comentarista. Casagrande, que hoje é o principal narrador da TV Globo. Ele começou na ESPN... Comentarista. O comentarista. Ele começou na ESPN comigo, né, fazendo dupla comigo. Logo depois ele foi para a Globo e hoje ele é esse sucesso, né? Então a gente se conhece de lá. Eu tive como comentarista o Tostão na época da ESPN, né? Que é outra sumidade aí do nosso jornalismo esportivo. Verdade. Mais recentemente, quando eu vim para o Sport TV, a gente ficou muito próximo, né, do Maurício Noriega, que é um cara que não só a gente se aproximou muito, as nossas famílias, a gente se visita e tal, mas ele é um cara que também conhece e entende o meu jeito de fazer as coisas, então ele acaba entrando nas minhas graças, nas minhas piadas, enfim. O Lédio Carmona, que é nosso comentarista lá no Rio, é um cara com quem eu me dou super bem e acho que também ele se adapta bem ao meu jeito de transmitir. Mais recentemente, o Ricardinho, o ex-jogador que agora está com a gente no Sport TV, enfim. Eu tenho muita gente com quem eu gosto de trabalhar. Os mais chatos eu vou deixar para lá. Porque eles são chatos, por que eu vou falar deles, né? Mas tem, né? Mas tem. Depois você me conta em off essa lista aí. Milton, narrar um jogo sem gol é igual a transar e não gozar? A comparação é boa. Depende do 0 a 0, né? É bom falar. Tem 0 a 0 muito chato, tem 0 a 0 que é muito, muito ruim mesmo, mas tem 0 a 0 até que é bom, né? Tem 0 a 0 que a bola bate na trave, que o goleiro faz milagre, que tem um personagem, que tem uma coisa qualquer para você chamar atenção. Mas claro que para o narrador o gol é sempre mais contundente, né? Além de futebol, o que mais você gosta de narrar? Olha, eu gosto de narrar esportes de uma forma geral, né? Eu gosto muito de Olimpíada, por exemplo, porque a Olimpíada me oferece a possibilidade de transmitir outras modalidades. Eu gosto muito desses esportes individuais e de velocidade, tipo provas rápidas de natação. Tipo curling. Tipo curling. Aquela coisa agitada. Eu gosto de provas de velocidade de natação, eu gosto de provas de velocidade de atletismo. Eu gosto muito de transmitir voleibol, porque foi um esporte que eu pratiquei quando era garoto. Até basquete, né? Jogos equilibrados de basquete são muito emocionantes de transmitir. Enfim, eu costumo dizer que eu não sou um narrador de futebol, eu gosto de narrar esportes, né? Eu sempre fui apaixonado por esportes. Então, mas se eu pudesse, se você me dissesse, escolhe uma, eu escolheria uma prova de velocidade, ou de natação, ou de atletismo. Eu gosto muito. Quais são as transmissões que você gostaria de ter feito, mas não teve a oportunidade? Olha, pois eu ainda não tive chance de fazer um Grenal, por exemplo, o Grêmio Internacional lá em Porto Alegre, que é talvez o clássico de maior rivalidade do Brasil, e esse eu ainda não consegui transmitir. Eu já transmiti todos aqui de São Paulo, já transmiti Fla-Flu no Rio, já transmiti Flamengo e Botafogo, grandes clássicos nacionais, né, de times do Rio contra São Paulo, times do Rio e de São Paulo contra mineiros e gaúchos, enfim. Mas o Grenal eu ainda não tive chance de transmitir, então esse era um jogo que eu gostaria muito de ter a chance de fazer. Agora uma saia justa. Teve alguma coisa que você já narrou, mas não gostaria de ter feito? Algum evento, você diz? Algum jogo, sei lá, algum evento. Cara, eu na verdade, assim... Você, tipo, topa tudo? Eu topo tudo, eu faço qualquer negócio. Eu, por exemplo, quando comecei carreira, eu comecei na TV Jovem Pan, né, que nem existe mais, mas quando eu comecei carreira, eu transmiti polo a cavalo. Sabe aqueles que são 4 cavalos num campo imenso? O campo de polo ele tem 4 campos de futebol juntos. Né? Bem elitista. Elitista, que é um esporte de milionário. São 4 caras de cada time com cavalo e eles com aqueles tacos dando na bola. Eu já transmiti isso na época da TV Jovem Pan, já transmiti torneio de golfe, já transmiti um monte de esportes com os quais eu não tenho a menor intimidade, mas que fui lá e transmiti, porque eu acho que faz parte um pouco do meu métier. Né? Você tem liberdade para trabalhar no Sport TV na Globo? Tenho. Você sabe que essa é uma imagem que se faz lá do grupo, né?
que pelo menos nesses 14 anos que eu tô lá, sempre foi uma imagem que não bateu com o que eu vivo lá, né? Porque as pessoas dizem, não, mas a Globo não deixa você falar suas brincadeiras lá na Globo, é só no Sport TV que pode. E não tem nada disso, né? Na verdade, essa é uma ideia que as pessoas têm pré-concebidas na cabeça e nunca teve um diretor que chegou para mim e falou, olha, tal coisa você não pode falar. Ou tal bordão aqui na Globo você não pode falar. Não faça comentário sobre tal coisa. Nunca houve isso. Eu nunca recebi esse tipo de comunicação por parte da direção da Globo. É óbvio que quando você está numa empresa, você tem noção das coisas que regem aquela empresa. Então você não vai agir contra elas. Mas diretor me dizendo que eu posso ou não posso fazer, isso nunca houve. Teu contrato lá vai até quando? Esse último acerto que eu fiz é até final de 2022. Então significa que você vai narrar os Jogos Olímpicos de 2020 e a Copa do Mundo de 2022, estou certo? Se eles me escalarem, vou. Mas é isso, esses dois eventos estão durante o meu prazo de vigência de contrato. Então também significa que a gente pode te ver mais na Globo? Olha, com a atual estrutura que a gente tem lá no Grupo Globo, de que a gente praticamente é um grupo de pessoas trabalhando para todas as plataformas no caso, a Globo na aberta, o Sport TV na fechada, o Premiere, que é o pay-per-view, o Globoesporte.com, né? Porque agora a gente tem feito muita coisa no digital também. Uhum. Então, como agora a gente é um grupo de pessoas contratadas para trabalhar em todas essas plataformas, eu mesmo esse ano já tenho feito mais coisas na TV Globo do que vinha fazendo, né? Então, provavelmente vão me ver mais na Globo também. Milton, estamos chegando no finalzinho. Nos conte alguma coisa sobre você que ninguém sabe. Olha, acho que tem pouca coisa que as pessoas não sabem na minha vida, mas eu tenho... Por exemplo, né, não sei se todo mundo que está assistindo aqui o Ping Pong sabe, mas eu sou um aluno de piano, né? Eu tenho estudado piano nos últimos 4 anos, muito graças à minha esposa, minha mulher Ana Cláudia, que foi quem me deu o cutucão final, porque eu sempre quis aprender piano e nunca fui atrás das aulas, né? Ou porque eu não tinha dinheiro, ou porque eu não tinha tempo. Quando eu passei a ter um pouquinho de dinheiro e um pouquinho de tempo, ela foi quem me incentivou, foi lá, comprou um curso e falou, agora você não tem desculpa, vai lá e estuda piano. Vai tocar piano. Eu fui lá, comprei um piano e estou estudando já há 4 anos. Estou tentando. Um dia eu acho que ainda vou aprender, mas estou tentando. E o que está saindo desse piano? O que você está sabendo tocar? Olha, Bonfá, não sei se pode chamar aquilo de tocar, mas eu maltrato algumas partituras de Tom Jobim, de Beatles, de música popular, né? Eu me divirto muito, é um período do dia que eu tiro para tocar um pouquinho ali, estudar um pouquinho de piano que me limpa a cabeça, porque eu só penso naquilo, porque é difícil, para um cara da minha idade, por exemplo, não der. Para uma criança, imagino que seja mais fácil. Para um cara que chega na minha idade, para começar a aprender, é um processo duro, né? Um processo complicado. Ainda mais para um cara que tem a vida que eu tenho, de tanta viagem, de tanto compromisso, que eu tenho pouco tempo para sentar ali e estudar todo dia, né? Me esforço para ter esse tempo, mas nem sempre tenho. Então, é difícil, é um processo difícil você assimilando, porque é um instrumento complexo. Mas isso é o que me move, né? Esse desafio é o que me move e o que me faz revigorar cada vez que eu sento ali para tentar aprender alguma coisa nova ou para tentar tocar uma coisa que eu já sei. Então, talvez essa seja uma das coisas que as pessoas não tenham muito conhecimento sobre mim. A minha paixão pela minha família, né? Pelos meus netos agora. Eu tenho esse status, né, de avô, né? Que desde 2014, né, eu me transformei em avô pela primeira vez e sou apaixonado pelos netos. Um avô babão. Sou um avô babão. Eu me emociono quando eu falo dos meus netos e não sabia que era tão bom, né? Se eu soubesse que era tão bom ser neto, eu tinha pedido para as minhas filhas começarem a produção mais cedo. Você levou um avô, exatamente. Cadê os netos? Então é uma coisa que toma o meu tempo muito hoje em dia, é pensar nos meus netos, é trabalhar pela felicidade deles, enfim, estar com eles, é me divertir com eles, né? Que bacana. Quantos anos você tem? Eu completei agora em 19, 60 anos. Você tem aí 1 minuto e meio. O que a vida te ensinou até agora? Olha, Bonfá, a vida tem me ensinado, e eu sou cada vez mais aprendiz dela, que tudo tem que ser feito sempre com muita humildade, né? Quer dizer, eu não acho que eu cheguei onde cheguei porque eu sou especial, porque eu sou um cara diferente, ou porque Deus apontou o dedo para mim e falou que era eu, que eu era o cara. Nada disso. Eu acho que eu cheguei onde eu cheguei porque eu fiz sempre tudo com muita humildade, porque muita gente me ajudou ao longo do caminho, porque eu tive muita mão me puxando na hora que eu precisava, porque eu tenho um grupo de pessoas à minha volta, né? Vou repetir, minha mulher, minhas filhas, meus pais,
agora os meus netos, que sempre me incentivaram, sempre me empurraram, sempre me motivaram a aprender, né? Porque a gente só conquista as coisas na vida aprendendo muito, estudando muito. No meu caso, que é uma profissão, vamos dizer, intelectual, né? Lendo muito, estudando muito. Quer dizer, eu sempre me dediquei muito ao que eu fiz, né? Então eu sei que eu sou fruto de muito trabalho. E só consegui isso porque muita gente me ajudou, né? Quer dizer, eu não teria conseguido chegar a essa idade sendo avô e estando numa das principais redes de televisão do mundo se eu não tivesse me esforçado muito, né? E se eu não tivesse tido um empurrão de muita gente ao longo da vida, e continuo tendo esses empurrões, né? Então o que a vida me ensinou é isso, que a gente não faz nada sozinho e a gente não faz nada tendo soberba, né? Achando que a gente é melhor que os outros, a gente não é melhor que ninguém. Foi ótimo, Bonfá. Você é um grande cara. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista, obrigado por me receber. Imagina, é uma honra. É sempre viu? um prazer, você é um grande cara, desde que a gente se conhece lá da ESPN, e você sempre foi um cara diferente. Muito obrigado. Obrigado você. Gente, vamos ficando por aqui. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sino. Se você gostou dessa entrevista, curta, comente e compartilhe. A gente se vê no próximo programa. Um beijo grande. Até lá. Tchau, tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show